Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na sua encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, hoje o comentário é de uma passagem dos Evangelhos que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o que disse Jesus. E há 158 anos atrás aconteceu um fato que eu chamo do início da invasão organizada dos espíritos no mundo material. Há 158 anos atrás, aconteceu aquilo que nós chamamos do Marco Zero do Espiritismo, que foi o episódio de Hydesville. Hydesville era um vilarejo situado próximo da cidade de Rochester, nos Estados Unidos, condado de Wayne, no estado de Nova York. E passou a história como o berço do novo espiritualismo, ou seja, o espiritismo dos povos de língua inglesa. Nessa cabana de madeira residia uma família protestante composta do pai, John Fox, da sua mulher Margaret, e as filhas menores Margaret e Catherine, que é chamada por nós de Kate Fox. A cabana na qual moravam anteriormente os esposos Bell e a criada Lucrécia Phelps. Nessa modesta residência se verificavam fatos estranhos que alarmavam os moradores e toda a vizinhança. Ruídos, pancadas, batidas, punham todos em desassossego. Ninguém descobria a origem. Mas, na noite de 30 para 31 de março, as filhas do casal Fox, Margaret e Kate, e ainda a mais velha, Lia, casada, eram médiums. Kate, de 11 anos, quando as pancadas, em inglês chamado raps, se tornaram mais persistentes e fortes, resolveu desafiar o mistério, travando um diálogo, o que todos nós julgamos que fosse o diabo. Senhor pé rachado, porque segundo os protestantes, o diabo tem um pé rachado semelhante a uma cabra. Faça o que eu faço, batendo palma. E imediatamente ouviram-se pancadas no mesmo número das palmas. E a senhora Margarete, animada, disse então: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. E então ouviram as pancadas correspondentes aos números 1, 2, 3 e 4. É um espírito? Perguntou em seguida. Se for, de 2 batidas. A resposta foi afirmativa e não se fez por esperar. Se for um espírito assassinado, de 2 batidas. Foi assassinado nesta casa? 2 pancadas estrepitosas se fizeram ouvir. Estabeleceu-se assim, naquela memorável noite de 30 para 31 de março, a telegrafia espiritual. E hoje, a tosca cabana é admirada como relíquia histórica. Uma placa assinala a data comemorativa do nascimento do novo espiritualismo, que depois iria se estender pelo planeta, de acordo com a programação de Jesus, para chamar a atenção do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Intercâmbio esse que sempre aconteceu, mas era restrito aos templos, poucas pessoas tinham acesso a ele. Então, uma das funções do Espiritismo foi
democratizar a comunicação entre os dois planos da existência. E aí o que aconteceu? Como o fenômeno se espalhou pelo planeta, na França, chamou a atenção do professor Léon Hippolyte Denisard Rivet, que mais adiante adotaria o pseudônimo de Allan Kardec, e ele viu naquele fenômeno que as pessoas tratavam como uma brincadeira, como diversão, algo muito mais sério. A partir daí, começou a pesquisar os fatos, fazer perguntas, e no dia 18 de abril de 1857, já sob o pseudônimo de Allan Kardec, lança a obra fundamental da doutrina espírita, que contém a parte filosófica, que é o Livro dos Espíritos. Depois, continuando o seu trabalho, Allan Kardec nos apresenta mais 5 obras. Depois de definir o Espiritismo como a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, a sua natureza, bem como as suas relações com o mundo corporal, utilizando o método científico, dedutivo, fazia perguntas e deduzia das respostas às leis que regem tanto o universo físico quanto o universo espiritual. Ele nos traz a segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, que é um guia para podermos nos comunicar com os espíritos. É um manual de comunicação com os espíritos, que alguém que queira estudar a comunicação com os espíritos é a leitura obrigatória, além da literatura complementar que foi trazida depois. A terceira obra, ele nos apresenta o terceiro ponto do Espiritismo, ou terceiro vertente do Espiritismo, que é a moral. Jesus, há 2000 anos atrás, esteve no planeta e nos trouxe a lei de amor. Tanto que compactou os 10 mandamentos de Moisés em Deus. Ama a Deus e ama teu próximo. E a gente pode sintetizar simplesmente na palavra ama. Mas Jesus também disse que na época apropriada nos mandaria o Consolador prometido, que viria esclarecer coisas que ele não falou, porque nós éramos bárbaros, éramos incultos, não teríamos condições de entender. Então, o mundo evoluiu, os homens evoluíram, e houve a necessidade de reaver aquela simplicidade da moral de Jesus. E então, Allan Kardec nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um guia moral da humanidade. Colocando em prática o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza chegaremos à tão sonhada felicidade. Depois, Allan Kardec ainda nos traz mais 2 obras. A Gênese, onde ele volta a tratar sobre a parte científica do Espiritismo, e na segunda parte ele analisa os milagres de Jesus, e na quinta obra, O Céu e o Inferno, ele analisa a justiça divina, que, sintetizando, podemos dizer que dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras, não só nessa encarnação, mas nas encarnações passadas. Então, hoje, relembrando o episódio de Hydesville, há 158 anos atrás, nós podemos compreender que Jesus nunca nos desamparou. À medida que foi necessário, ele nos enviava seus emissários para nos esclarecer. E agora chega a doutrina espírita para nos mostrar de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos, e mostrar também a felicidade que nos aguarda, claro, desde que cumpramos a lei de amor. Obrigado e até a próxima reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.